Vamos chamar agora o advogado, professor especialista em tecnologia, Ronaldo Lemos, e o Bernardo Esteves, que vai entrar junto com ele. Ronaldo, bem-vindo. Toledo, eu vou pedir para você começar aí a conversa. Ronaldo, como é que você está vendo o Brasil a partir de segunda-feira e a partir do dia 1º? Que a gente tem tantas mudanças históricas acontecendo que é até difícil de hierarquizar. Qual que é a sua prioridade? Você vai prestar mais atenção? Olha, eu acho que o que me preocupa e que eu tenho prestado atenção é a questão da tecnologia, né? E como é que ela foi determinante para essas eleições. Então, quando a gente pensa como que foi o desdobramento desse processo eleitoral, né? O que foi usado, por exemplo, de WhatsApp, mensagens automatizadas, esse tipo de coisa, fez a diferença. Então, o que eu espero a partir de amanhã é que a gente vai ter essa mesma intensidade de comunicação pela internet mantida. Então, é como se a campanha não terminasse. Eu acho que a gente tem que se preparar, certo, porque eu acho que o nível de, vamos dizer, discussão política, de comunicação política a partir de amanhã continua o mesmo, na mesma intensidade da campanha. O Bolsonaro introduz uma novidade que essa deve permanecer, notícia, inclusive, como ferramenta dele para governar, né? Sim, esse manual, né, de como fazer isso não foi feito por ele, né? A gente já está vendo isso acontecer nos Estados Unidos e também em outros lugares que têm tido esse uso da internet dessa forma. E é curioso, porque é como se criasse uma casa que tem 2 andares, né? Ela tem o andar de cima, que é onde as pessoas vivem, e nesse lugar vale a Constituição, liberdade de imprensa, tá tudo certo. E embaixo você tem um porão onde tem uma comunicação muito mais barra pesada, dizendo, abre aspas, a real, né? E inflamando as pessoas, etc. Ou desinformando. Exato. Então, essa arquitetura, né? Que você tem o mundo da casa e depois você tem o mundo do porão, essa dualidade, né? Num lugar você parece uma pessoa nobre, bacana e etc. E na outra você bota para quebrar com coisas que são inaceitáveis de se dizer numa sala de jantar. Eu acho que a gente tem que estar preparado, porque eu acho que isso vai continuar, se não se agravar ainda a partir de segunda-feira. E o que muda, Ronaldo? Agora a gente vai ter um presidente twitteiro, o primeiro realmente ativo no Twitter, como é o Trump nos Estados Unidos. Olha, twitteiro, whatsappeiro, facebookeiro e qualquer se fosse mídia... só isso estava bom, né? E qualquer mídia que aparecer, porque foi uma campanha muito bem feita, né, do ponto de vista de uso da tecnologia. E uma campanha que põe o Brasil até na ponta mundial de como é que se faz uma campanha conectada hoje. Por quê? Porque as campanhas anteriores usavam basicamente Twitter e Facebook. O Brasil deu aula sobre como usar o WhatsApp para mobilização política. Quer dizer, a gente imagina que deu aula, porque a gente não sabe, né, efetivamente, o que aconteceu, né? Porque o WhatsApp tudo indica, né? Sim, a gente tem uma vaga ideia de que isso aconteceu em algum momento, mas a gente não sabe quem, quando, como, sabe por quê. Mas, efetivamente, os dados a gente não sabe, porque o WhatsApp é uma caixa preta. E é feito para ser um comunicador interpessoal. Mas até curioso, a gente fez um estudo lá no ITS, que é o nosso Instituto de Pesquisa, sobre tentar detectar automação. Né? Explica para o espectador o ITS o que é. O ITS é o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Como o próprio nome diz, a gente estuda o impacto da tecnologia sobre os vários campos sociais. Então, política, educação, ciência e direito e uma série de outras coisas. E lá foi onde a gente, há 2 semanas, em parceria até com um pesquisador da Universidade de Oxford, a gente mediu o uso de automação, grupos abertos do WhatsApp. E a gente chegou a uma conclusão. Tem automação e tem uma grande coordenação, inclusive, dos grupos que acabam funcionando como se fosse um modelo do broadcast. Então, dá a impressão pela arquitetura do WhatsApp de que ele é um negócio interpessoal, que é você falando com seus amigos, com a sua família, mas tem uma estrutura ali que permite você fazer o mesmo efeito da televisão. É uma pessoa emitindo e centenas de milhares ali recebendo uma comunicação uniformizada. Só que travestida da pessoa que ele mais confia, que é o familiar ou o amigo.
Exato. Essa tecnologia gera muita confiança, né? Porque quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, ainda dá aquela sensação de que é uma coisa pessoal, né? De que tem alguém te escrevendo e aquela mensagem é para você. Então, isso tem um poder ali persuasivo que é elevado. Né? Porque a diferença, talvez, entre o broadcast tradicional é que eles têm várias mensagens para vários segmentos ou micropúblicos, né? Então, você tem a mensagem do kit gay para pegar um eleitorado evangélico, você tem a mensagem do punitivismo para pegar um eleitorado militarista e assim por diante, não? Isso. E até curioso, antes de entrar aqui, eu estava lendo o Twitter, né, como não poderia deixar de ser, e tem aquela colunista do New York Times, a Zeynep Tufekci, que é turca, e ela é uma excelente analista de tecnologia, e ela estava tweetando sobre o Brasil. E estava lá fazendo as considerações dela e dizendo o seguinte: olha, isso que vocês viram já é resultado de um patamar de campanha eleitoral. Espere quando a inteligência artificial for usada para campanhas políticas. Se vocês acham que está complicado agora, daqui a pouco vai ficar um pouco mais. Então, eu achei curioso porque eu concordo. Agora, ela tweetou isso tem 30 minutos. Ronaldo, você acha que essa eleição nos traz lições para, seja regulamentar a ferramenta no futuro, de forma que a gente possa usá-la de maneira mais responsável em futuras eleições? Olha, eu acho que regulamentar do ponto de vista da lei é um grande desafio, porque você vai fazer o quê, né? Você vai filtrar o quê? Por conteúdo, por limite de viralização? Eu acho isso até temerário. Mas eu acho que a gente está começando a chegar num momento do mundo em que vai surgir um mercado mesmo de produtos que sejam menos inflamatórios. Então, a gente tem visto, por exemplo, o que aconteceu com o WhatsApp na Índia, onde tinha gente que estava começando a morrer por questões de linchamentos e outros conflitos. O que eles fizeram? Eles mudaram a arquitetura do produto para limitar o número de compartilhamentos. Então, se você recebesse uma mensagem, você só poderia mandar para 4 pessoas, impedindo que a mensagem viralizasse. Então, ao diminuir isso, de certa forma, você diminui também o conteúdo inflamatório. Curiosamente, não quiseram adotar no Brasil. Não. Até, assim, o caso da Índia era muito grave, né? Era um negócio que estava gente perdendo a vida ali, era uma coisa bem clara. Agora, eu acho que forças de mercado, assim como hoje as pessoas começam a se importar com privacidade, por exemplo, você usar um produto que você sabe que te protege contra vigilância, esse tipo de coisa, eu acho que a gente vai ter agora uma demanda que começa a surgir de produtos não inflamatórios. Que, tipo, eu quero estar numa rede social, certo, mas eu quero estar protegido contra um marqueteiro que vai estar lá bolando conteúdos para me inflamar. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa rede social me proteja disso. Eu acho que a gente está começando a chegar nesse momento. Mas quem sabe mensagens mais rastreáveis, ainda que na forma de metadados, né? Que se pudesse chegar de alguma forma na origem, quem foi o primeiro a disparar. Ou, no mínimo, saber o que está acontecendo, através, não pelo conteúdo, mas pelos metadados. Né? Saber o volume que está acontecendo, se explodiu, né? A quantidade de quem mandou para quem, a partir do quê. Isso me parece que era meio óbvio, né? O problema é que não tem nem escritório do WhatsApp no Brasil para receber notificação judicial. E a outra coisa é que, até curioso, o Marco Civil da Internet, né, que é a lei que regula isso tudo, obriga a gravar e guardar os metadados. Isso já está na lei brasileira. Então, você não tem como ter acesso ao conteúdo da mensagem. O que eu acho até, de certa maneira, bom, porque eu sou favorável à ideia de criptografia para proteger também contra abusos e enfim, tudo aquilo que o Snowden revelou, né, de que a privacidade é a exceção. Mas a questão do metadado, isso é muito útil. E como você falou, eu acho que a gente pode usar isso também para entender dinâmicas de viralização, origem e destino de mensagem, se está havendo coordenação no envio dessas mensagens que é abusiva. E a outra coisa, mandar mensagem para muita gente, seja na televisão, seja na internet, custa muito dinheiro. Você precisa de infraestrutura, você precisa de um negócio que chama poder computacional, você precisa de software, hardware, conectividade e, sobretudo, pessoas operando ali para aquilo funcionar. Então, quem paga isso, entendeu? Não é barato. Quer falar com 80 milhões de pessoas na internet,
prepara o bolso, porque não é assim, não é um negócio assim que você vai fazer uma mensagem e de repente aquilo vai chegar em 80 milhões de pessoas. É o contrário, você precisa ter toda uma infraestrutura para que isso aconteça. Certo. Agora, presidente eleito Bolsonaro, né, ele deu pistas durante a campanha de como ele vai lidar com temas como a proteção dos dados e a privacidade dos usuários de internet. O que a gente poderia dizer sobre isso, Ronaldo? Olha, não deu, acho que isso não foi um tema debatido na campanha, mas vale lembrar, por exemplo, o senador Magno Malta foi um grande, vamos dizer, não vou chamar de inimigo, mas opositor da ideia do marco civil da internet, né? Ele, durante a legislatura dele, ele sempre teve ali a tentativa de fazer uma série de ações contrárias à internet. Inclusive tentou fazer a CPI da baleia azul. Vocês lembram da baleia azul? Sim. Aquela lenda urbana de que tinha um jogo que você joga e a pessoa se suicida. Enfim, que é uma mistura de fake news com profecia que se autorrealiza, né? Mas a preocupação foi absolutamente exagerada. E tentou-se até se fazer uma CPI no Senado para isso. Obviamente, a ideia não era o problema da baleia azul, mas era o problema de como é que se controla ou cria ali mecanismos de controle sobre a internet. Então, é provável, não sei qual é a função que ele vai exercer no governo, mas que alguma agenda nesse sentido apareça. O próprio Bolsonaro apresentou 2 projetos, daqueles muitos que ele apresentou e que nenhum foi aprovado. Tinha 2 que tratavam especificamente dessa área, um proibindo qualquer tipo de controle das companhias das telecoms quanto ao volume de tráfego para justamente agora se percebe qual era o objetivo, tá provável, né? Que era você não taxar a mais quando você tinha um volume muito grande de tráfego através das mídias sociais. E o outro também era paralelo a essa área do WhatsApp. Não deve ser uma área que ele deve deixar de lado, não. Acho que não. O que eu tenho medo é o fator chutando a escada, né? Eu fiz um monte de coisas aqui, cheguei lá com essas coisas e agora eu não quero que ninguém mais faça. Então o que eu vou fazer? Eu vou chutar a escada para que ninguém faça comigo o que eu fiz do ponto de vista de campanha. Isso me preocupa. Assim, eu acho que, por exemplo, o Marco Civil é a concretização dos preceitos da Constituição brasileira para a internet, tanto que ele é apelidado ali de a Constituição da internet. Então, eu tenho medo, assim, desse efeito chutando a escada. E espero que não aconteça, né? Ia ser irônico. Perfeito. Ronaldo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Pedir desculpa por ser tão breve, porque a gente está com o nosso horário já um pouco estourado. Breve, mas denso. Denso, foi muito bom, foi muito bom. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado ao Fórum de Teresina, é isso aí. É isso. Tamo junto.